Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo certinho com vocês? Olha, aqui é o professor Marco Aurélio e passando para deixar um abraço muito grande com vocês, né? E que, diante desse contexto de quarentena, é importante que a gente mantenha os estudos, tá? É muito importante isso. E diante dessa novidade, né, dessa evolução, eu decidi, antes de qualquer coisa, deixar um abraço muito grande para vocês, tá? E que qualquer dúvida, tentem me procurar pelas mídias, deixa um recado lá com tia Deise, que aí a gente tá aqui para tirar essa dúvida, tá bom? Bom, gente, antes de começar o conteúdo, nós vivenciamos lá o primeiro capítulo do nosso livro, e no primeiro capítulo do nosso livro, nós analisamos um pouco da importância do estudo da história, né? É o que a gente chama de introdução aos estudos históricos. Analisamos como a história é dividida, lembrando que no mundo existem vários calendários e o nosso calendário, ele é um calendário denominado de calendário cristão, tá certo? Mas existem outros calendários do mundo, como o calendário judaico, na China, por exemplo, é diferente. Então, a gente saiu analisando outras fontes de recursos de estudos históricos, por exemplo, a principal fonte de pesquisa histórica é a escrita, isso é muito importante para vocês. Mas nós sabemos que hoje, diante dessa evolução tecnológica, nós temos várias fontes de pesquisas históricas, beleza, gente? E nessa mentalidade de período, de divisão de história por período, a primeira fase da história que nós estudamos e que nós vamos estudar agora e começamos a conversar em sala de aula, a gente chama, de uma maneira tradicional, uma leitura mais tradicional, de pré-história, né? Por que tradicional? Porque pré quer dizer antes. E então, como a gente estuda a história da humanidade de forma importante, significativa, eu afirmo a vocês que não é antes, é a história. A gente estuda a história da humanidade. Então, pré-história é um período que tradicionalmente nós colocávamos antes do homem desenvolver a escrita, tá? Então, tudo que aconteceu antes do homem desenvolver a escrita era tradicionalmente denominado de pré-história. Mas, como a humanidade já existia, esse termo hoje ele é questionado. Então a gente coloca assim, o período lá das primeiras civilizações. Então, para você, queridinho, ao invés de utilizarmos o termo como pré-história, colocamos assim, o período das primeiras civilizações, tá? Esse período que ocorreram as primeiras civilizações, que tradicionalmente chamamos de pré-história, é o período anterior ao desenvolvimento da escrita. Vê só, gente. Esse período, ele vai do surgimento humano, do surgimento da humanidade. A história, ela especifica assim, ela tem como foco principal estudar a história da humanidade. Ela vai do surgimento da humanidade até o desenvolvimento da escrita. Esse período, se eu for colocar numa data aproximada, eu posso dizer que ele vai aproximadamente de 2 a 3,5 milhões de anos atrás. Eu falo aproximadamente porque a gente utiliza o carbono 14, que é um termo da química, vê como as ciências ajudam, para pegarmos os fósseis mais antigos e datar a sua periodicidade, tá? Então, a gente vai de alguns milhões de anos atrás até mais ou menos 5.000 a.C., que é justamente o período de 5.000 a.C. que o homem desenvolve a escrita, tá? Hoje nós vamos falar dessa primeira fase do que nós denominamos de primeiras civilizações ou tradicionalmente de pré-história. A primeira fase da pré-história é denominada de período paleolítico ou idade da pedra lascada ou idade das primeiras civilizações antiga ou pedra antiga, tá? Vê como o termo é interessante. Paleolítico, idade da pedra lascada ou idade da pedra antiga. Por que pedra? Vamos lá. No período paleolítico, o homem se caracterizava por ser nômade, caçador, coletor. Professor, o que é isso? Nômade é o homem que não tem residência fixa. Então, no período paleolítico, o homem vivia migrando de um lugar para o outro. E por que ele migrava, professor? Porque ele não desenvolveu a agricultura. Ferinha, deixa eu dar uma dica para você. A agricultura é a maior revolução da história da humanidade. Sabe por quê? Porque quando o homem desenvolveu a agricultura, o homem se tornou sedentário. Ele passou a ter uma residência fixa. Mas isso não aconteceu no Paleolítico, tá?
Então eu vou para o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Por não ter residência fixa, o homem é nômade. E por que ele é nômade? Porque ele não desenvolveu a agricultura. Então, para sobreviver, ele vivia da caça e da coleta. Então, no Paleolítico, o homem é nômade, caçador, coletor. Ok? Como o homem era nômade, caçador, coletor no período Paleolítico, ele vivia migrando atrás de caça e de comida, caçando ou coletando, né? Então, esse homem, onde é que ele vivia? Ele vivia em cavernas, ele vivia em copas de grandes árvores. E aí eu tenho um outro ponto interessante. Período Paleolítico, idade da pedra lascada, o homem vivia migrando de um lugar para o outro, nômade, e vivia da caça e da coleta. Nas cavernas, nós dizíamos que existia ali um tipo de arte, ou nós dizíamos que ali existia uma linguagem de comunicação, podemos interpretar, que era a pintura rupestre, ou seja, quando nós entrávamos nas cavernas, nós analisávamos que existiam ali a pintura rupestre, que era um meio de comunicação que existia entre as pessoas naquele contexto ali. Então, quando você entrar em cavernas antigas, em que a gente data do homem lá, nós temos várias pinturas de animais, de alguns objetos. Eles pegavam alguns vegetais e faziam aquela pintura que nós denominamos hoje de pintura rupestre, beleza? Sim. Vocês sabem, a gente conversou muito sobre isso em sala de aula, que nós somos animais, né? Nossa espécie é denominada de Homo sapiens sapiens, ok? Vê só, gente. No período Paleolítico, existiam outros hominídeos, ou seja, existiam outras espécies Homo que viviam aqui na sociedade. Nós somos Homo sapiens sapiens, tínhamos o Homo sapiens, tinha o Australopithecus, que era o hominídeo dentro de uma visão intelectual menos evoluído, dentro de uma visão intelectual, tá? O Homo habilis, o Homo erectus. E a grande curiosidade é a seguinte: o que é que diferencia nós, Homo sapiens sapiens, das outras espécies Homo que viveram lá na antiguidade, lá no período Paleolítico? Tem uma imagem muito clássica que está no livro de vocês, que é a caixa craniana. Então eu pego essa imagem, é muito tradicional. A caixa craniana do hominídeo, do Homo sapiens sapiens, eu digo que nós Homo sapiens sapiens somos a versão 3D da espécie humana. Nós Homo sapiens sapiens e a caixa craniana das outras espécies Homo. E se comparado, nós analisamos que nós Homo sapiens sapiens temos a caixa craniana maior do que os outros hominídeos, ou seja, isso demonstra que nós temos uma capacidade intelectual maior do que os outros hominídeos, ok? Ou seja, nós somos mais inteligentes, essa era a nossa diferença, tá? Gente, outra coisa importante sobre o Paleolítico, eu sempre coloco os filmes como uma das referências importantes para a gente entender um pouco do Paleolítico. E quando a gente estuda um pouco desses filmes, analisa os filmes, eu como historiador sempre falo brincando. E aí eu vou fazer uma pegadinha com vocês, depois desafio, depois que vocês lerem um capítulo do livro, tentem assistir um episódio de um desenho chamado Os Flintstones e depois também assistam a Era do Gelo 1 e tentem analisar um pouquinho de contexto histórico do Paleolítico no que eu vou descrever para vocês. Então, vamos lá. No Paleolítico, o homem era nômade, caçador-coletor. Vocês, em casa, quando vocês forem assistir os Flintstones, analisem que naquele desenhozinho ali, nós temos um problema. Ou seja, o homem, ele já desenvolveu a escrita, que não é algo do Paleolítico, e ali ele desenvolve. Não vou nem falar do carrinho que ele anda com o pé, tá? E o segundo ponto é, naquele desenhozinho, homem e dinossauro estavam juntos. Fato que não aconteceu na humanidade, tá? Homem e dinossauro, existe uma diferença aí muito grande de período histórico, tá? Isso não aconteceu. Um outro filme bacana para que vocês assistam, dando uma dica aí, é a Era do Gelo. A Era do Gelo 1, quem assistiu, eu peço que depois de dar uma lida no Paleolítico assista, ele é muito interessante para que você contextualize. De fato, durante o período Paleolítico, a Terra vai congelar por uma fase chamada de quarta glaciação, ou Era do Gelo mesmo. E aqueles animais que estavam ali, a formiga, o mamute, o tigre dente de sabre, são espécies que viveram no Paleolítico e que vão entrar em extinção por conta da Era do Gelo. E no filme 1 tem uma coisa bem interessante. Por quê?
a saga tá daqueles animais e um bebê, nós, Homo sapiens sapiens. E naquela ideia ali do Paleolítico, mostra que o homem, nós, não protagonizávamos, ou seja, nós não dominávamos o planeta Terra, como acontece hoje, dentro da ideia de ter uma rédea das ações e tal. Isso mostra que durante o Paleolítico, o homem ele não tinha esse protagonismo, essa dominação dessa terra, beleza, gente? Então eu vou fazer uma revisãozinha aqui básica e aí vou deixar uma atividade para vocês aqui no livro, tá? Bom, período Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, primeira fase da vivência humana na sociedade. Nessa, o homem não tinha residência fixa, ele era nômade. Por ser nômade, ele vivia da caça e da coleta, ou seja, ele não desenvolveu a agricultura. Então, Paleolítico, o homem é nômade, caçador-coletor. Esse homem que era nômade, caçador-coletor, ele não tinha residência fixa. Então, ele vivia em copas de árvores e principalmente em cavernas, tá? Um dos meios artísticos ou um dos meios de comunicação, a gente pode interpretar de ambas as formas, é a pintura rupestre. E outra observação interessante é que outras espécies Homo viveram no período Paleolítico, com destaque para quem? Nós, Homo sapiens sapiens, mas nós não éramos os únicos. Qual a diferença? Durante o período Paleolítico, a Terra vai congelar. E após esse congelamento da Terra, chamado de quarta glaciação, as outras espécies Homo sapiens, não Homo sapiens sapiens, o Homo sapiens, o Homo habilis, o Homo erectus, todas essas espécies Homo, durante o Paleolítico, elas vão entrar em extinção, com exceção de nós, Homo sapiens sapiens. Tá bem, galera? Olha, pegando o livro de vocês, a gente inicia essa temática no capítulo 2, tá certo? E eu quero que vocês, em casa, tentem responder, dê uma lidinha no livro, depois de assistir a aula, dá uma lidinha no capítulo com muita calma, tá? E aí vocês respondam as questões da página 37 e 38, tá certo? Na próxima aulinha da gente, eu vou continuar falando do que a gente chama de pré-história, só que eu vou para outra fase, que é o chamado período Paleolítico, tá bom, gente? Valeu, tchau, tchau, fiquem na paz.